Hoje vamos falar da saúde da visão. No mundo, a incidência da doença chamada de retinose pigmentar é de um caso para cada 4.000 pessoas. Parece pouco, mas os danos da doença para a visão ainda são irreversíveis, mesmo com tratamento. Josiane sofre de estrabismo, mas isso não é o problema mais grave que ela enfrenta. A dona de casa, de 21 anos e mãe de 2 filhos, também tem retinose pigmentar, uma doença ocular que atinge uma entre cada 4.000 pessoas. O problema é hereditário, mas Josiane demorou a descobrir o diagnóstico. Comecei a usar óculos, eu tinha 7 anos de idade. Daí eu passava de médico em médico. E eu vi que não estava melhorando, só estava evoluindo o meu problema e eu resolvi procurar outro médico. Daí o médico encontrou algo estranho no meu olho. Ele falou que as pessoas achavam que eu era míope. Ele falou que eu não era míope, que eu tinha aparentemente astigmatismo, mas passou um mapeamento da retina. Daí, quando eu fiz esse mapeamento da retina, veio o diagnóstico de retinose pigmentar, uma doença hereditária. A retinose pigmentar causa a degeneração da retina, responsável pela captura de imagens. A Josiane buscou na informação o jeito de aceitar e tratar o problema. Me veio a ideia também de pesquisar na internet e eu vi que é realmente um problema muito grave, uma doença hereditária que não tem cura e que ela pode ser degenerativa e que vai aumentando ao passar do tempo. Ela fica triste ao pensar no progresso da doença. Foi um baque para mim, ao pensar que um dia eu poderia não ver mais o rosto dos meus filhos, poder não cuidar dos meus filhos. A retinose pigmentar não tem cura, mas o tratamento pode retardar os efeitos da doença. O médico que passou o exame, que descobriu que eu tinha retinose, ele falou que anualmente eu teria que fazer o mapeamento da retina, que é para saber a evolução da doença. Então, eu fiz, com um ano depois, eu fui fazer novamente, que é agora que eu estou em fase de tratamento. Bom, e essa pauta e esse tema foram escolhidos a partir de uma sugestão de um telespectador. Você, se tem dúvidas sobre esse tema, mande sua pergunta pelo 3131-1750 ou mensagem pelo WhatsApp no 999040322. Aqui no estúdio do Notícia da Manhã, a partir de agora a gente conversa com a médica oftalmologista, especialista em retina e vítreo e oncologia ocular, Mônica Santos. Bom dia, doutora Mônica. Bom dia. A gente percebeu na reportagem que é uma doença que está diretamente ligada à retina. O que vai acontecendo ao longo do tempo com a pessoa que é doente? Então, a retinose pigmentar promove alterações ao longo do tempo nos fotorreceptores, que são as células responsáveis pela captação da luz e transformação da luz em imagens. E ao longo essa doença, ela primeiramente acomete a visão periférica, progressivamente vai acometendo a visão central do paciente. Então é por isso que o diagnóstico da doença demora ser feito por pessoas que não são especialistas na área. Os sintomas também surgem devagar, não são sintomas que o paciente começa a sentir de repente. E progressivamente o paciente vai realmente perdendo a visão, principalmente a visão noturna, ou seja, a visão em ambientes mais escuros, que a gente chama de nictalopia, que é a dificuldade da visão à noite. Não é possível estagnar essa progressão da perda, doutor? A retinose pigmentar, na verdade, ela se encaixa em um diagnóstico com um leque de subdivisões, né? Então, não existe só um tipo de retinose, existem vários, daí vários padrões de doença. Então, tem pacientes que vão ter mais sintomas, outros que vão ter menos sintomas, consequentemente, uma progressão mais rápida e menos avançada da doença. Daí é difícil dizer se você consegue ou não impedir a progressão da doença, porque isso é muito próprio de cada subtipo da doença, certo? Mas hoje em dia, até hoje não foi descoberto nenhum tratamento que se consiga, com o qual se consiga estagnar o avanço dessa doença. E a causa, doutora? Existem fatores externos que podem influenciar? Não, fatores externos realmente não são a principal causa dessa doença.
a doença é realmente genética, de cunho genético, o paciente ou ele herdou isso de algum parente que já tinha a doença já manifestada, ou a doença estava só sendo carreada pelos pais com algum gene que não tinha sido manifestado ainda e se manifestou naquele paciente. Em relação a tratamento, o tratamento retarda essa perda e consiste em quê? Na verdade, o principal tratamento que a gente pode oferecer para o nosso paciente é o bom acompanhamento clínico, porque através dos exames sequenciais com o oftalmologista, a gente pode acompanhar as alterações da retinose, que não são somente alterações anatômicas de fundo de olho, são alterações que podem trazer piora da visão através de edemas na retina, piorando ainda mais a visão desses pacientes, a catarata, que nesses pacientes tem uma incidência maior. Então, ao longo do acompanhamento desses pacientes, quando isso é diagnosticado pelo oftalmologista, isso pode ser tratado. Então, a qualidade de vida desses pacientes pode ser melhorada com outros tratamentos que não especificamente para a retinose pigmentar, mas para suas complicações, vamos dizer assim. Bom, o Vando, do bairro Aeroporto, participa através do WhatsApp. Ele foge um pouquinho do tema, mas vou passar a pergunta. Tem um descolamento de retina, está com uns 2 anos, queria saber se ainda tem como fazer cirurgia. Esse descolamento de retina pode evoluir para o problema que a gente está discutindo aqui também, doutora? Eu vou além. Não, o descolamento de retina não tem uma ligação direta com a retinose pigmentar. É outra patologia, tem outras causas, não tem uma relação. Mas com relação à pergunta do nosso telespectador, cada descolamento de retina tem a sua classificação, isso deve ser avaliado com muita cautela pelo oftalmologista especialista nessa área. Então, isso é muito delicado e deve ser avaliado o quadro desse paciente. Bom, nós teríamos muitas outras perguntas, infelizmente não há mais tempo. Eu quero agradecer a doutora Mônica Santos pelas informações que nos trouxe. Muito obrigado. Eu que agradeço um bom o dia convite. para a senhora.